Nova Manhã. Investimento inteligente com Fábio Galo. Professor Fábio Galo, que é professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas, especialista em finanças pessoais, conversa conosco. Tudo bem, professor? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Nonato, bom dia, Michele, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Professor, os jovens estão à beira de um precipício financeiro? Michele, você veja, né? A Lara aqui, a nossa representante jovem deu uma risadinha aqui. A Lara Vital aqui no estúdio fez assim. Foi meio que comprovando a sua tese, viu, Fábio? Eu não estou vendo, mas infelizmente eles têm que dar uma risadinha mesmo, viu? Não tá fácil, por quê? Porque é o seguinte, né? As gerações mais novas sempre confundiram as mais velhas, né? Os jovens de hoje não são diferentes, mas eles têm algumas características que chamam a atenção, né? As chamadas gerações Y e Z, né, estão obtendo mais renda, dá mais uma risadinha aí, né? Estão com mais renda, com maiores salários, portanto, maior poder de compra, né? No entanto, grande parte dos recursos estão indo destinados, né? Estão indo para consumo, para luxo, para diversão, para as férias, mas não para a construção de poupança. Essas gerações têm gastos mais caros, né? Interessante o fato, né, que eles dão muito valor à consciência moral, à convivência, são hábitos por coisas autênticas e, ao mesmo tempo, mergulhado no mundo digital artificial. Segundo uma reportagem do Economist, né, na União Europeia, são 125 milhões de pessoas entre 10 e 34 anos, né, para ampliar, né, essas duas gerações. Nos Estados Unidos, são mais de 100 milhões, sendo que os gastos anuais das famílias dessas gerações ultrapassam 2,7 trilhões de dólares. É um mundo de dinheiro, né, Michele? No Brasil, os dados trazem que a geração Y representa 34% da nossa população, mais de 50% da força de trabalho, são 70 milhões de pessoas. Na geração Z, são cerca de 55 milhões de pessoas. Mas nós não podemos achar que essas duas gerações pensam exatamente da mesma forma. Há diferenças claras entre elas. A geração Z, que são os mais novos, né, enxerga o mercado de trabalho de maneira distinta. Eles viram que os chamados millennials, que é a geração Y, né, tentaram dar conta de tudo e acabaram sobrecarregados. Assim, a geração mais nova busca adotar um estilo de vida sem forte pressão, a tendência é fugir de ambientes de trabalhos tóxicos, de tudo que afeta o seu grau de bem-estar. O cenário econômico também ajuda a gente a entender um pouco essa postura, né? Porque, afinal de contas, nós passamos por pandemias, recessões econômicas, muitos conflitos, né? Até hoje, né? Nós estamos discutindo hoje até tentativa de assassinato, etc., né? Isto leva os jovens adultos a viver e a gastar mais no aqui e no agora, né? Muitos acham, na verdade, que não tem outra escolha. Uma pesquisa da rede CNBC norte-americana, né, do início do ano, com pessoas dessas duas gerações, mostrou que 42% ganhavam mais do que um ano atrás, e só 27% responderam que ganham menos. No entanto, né, quase metade desse grupo respondeu que não conseguiria viver mais do que um mês de suas despesas se estivesse desempregado, ou seja, não tem sequer aquela poupança dita para emergência, né, Michele? Emergencial, não dão conta disso, né? Sendo que apenas 32% da geração Z e 37% da geração Y estão confortáveis com as suas economias de emergência. O restante diz que realmente a coisa está preta, né? Mas, em meio a tudo isso e outras pesquisas, mostram que há uma expectativa de que 1/4 das pessoas ricas, olha só que interessante esse outro dado, né? 1/4 das pessoas realmente ricas no mundo, né, vão passar as suas fortunas adiante na próxima década, acumulando ainda mais riqueza para essas novas gerações, né?
uma pesquisa da Altrata, né, traz que indivíduos com patrimônio de 5 milhões de dólares ou mais, ou seja, muito dinheiro para a gente, né? Mais de 1,2 milhão de pessoas vão transferir algo como 31 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. Isso é uma pesquisa, lógico, localizada mais para o mercado norte-americano, né? E, por obviedade, esse cenário todo traz implicações importantes para a indústria financeira, para as empresas, mas principalmente para as famílias. Mas o resumo de tudo isso, viu, Michele Nonato, que essas gerações podem estar quebradas e complicadas, mas eles estão fazendo o seu caminho, né? E é isso que é importante, eles estão construindo a sua vida do jeito que eles acham que deve ser construída. Isso que importa para todos nós, não é verdade? Sem sombra de dúvidas, professor. Ainda mais quando a gente sabe que é uma geração absolutamente inquieta, né? Então talvez essa coisa do guardar o dinheiro ali fosse algo meio utópico mesmo para a gente imaginar que eles pudessem fazer. O que preocupa é quando o senhor diz, não tem nenhuma reservinha de emergência, né? Que isso é importante que se tenha quem está trabalhando. Não, e essa questão de querer ganhar o dinheiro rápido, essa coisa das bets, que a gente já até falou aqui, né? Que muitos consideram isso, de fato, como investimento. Então, tudo isso preocupa um pouco. Mas é isso, né? Cada geração tem as suas preocupações. Até porque tudo isso que você citou são coisas novas, né? Então, as pessoas estão sabendo, ou tentando entender como lidar com elas nesse momento. Então, tem muita gente que vai quebrar a cara mesmo. É impossível isso não ocorrer. Tá bom, professor, obrigado, viu? E boa semana aí para o senhor. Eu senti um certo ar, viu, Michele? Então, deu vontade, mas eu me contive, viu? A gente percebeu. Não, a partir de hoje será uma boa semana, com certeza, viu, Michele? Eu tenho certeza disso. Vai, Ramon. Vai, professor. Obrigada. Até semana que vem. Valeu. E por falar... Obrigado, até semana. Até.